A sala do trono também não era tão luxuosa quanto eles imaginaram. Parece que também tinha sido redesignada logo após a tomada da cidade. No entanto, o trono em si brilhava intensamente. Podia-se dizer que brilhava com um esplendor dourado. Certamente não havia sido forjado de ouro maciço. Provavelmente aquele brilho dourado se derivava de folhas de ouro, mas mesmo assim podia-se ver quanto esforço e gastos devem ter sido empregados em fazê-lo, dado o tamanho do trono. Além disso, a bandeira atrás do trono era igualmente impressionante. Não havia como dizer o que havia sido usado para tecê-la, mas havia uma profundidade em sua tonalidade que sua simples cor preta não conseguia expressar adequadamente. Uma ligeira alteração nos níveis de luz poderia fazê-los pensar que era um roxo profundo. Por favor, entre, Vossa Majestade. Atenção, mostre reverência. Remédios ordenou. Paladino se curvando para mortos-vivos, né? Neia pensou, enquanto ela estava surpresa com a forma como Remédios poderia tomar uma decisão como essa, ela não ofereceu nenhuma resistência quando ajoelhou e abaixou a cabeça. Ela aprendera essa prática cerimonial no seu treinamento de escudeira. Dito isso, sua experiência com reis limitava-se a quando ela vislumbrou o rei sagrado uma única vez em sua posição de escudeira. Ela abaixou a cabeça enquanto movia os olhos, olhando freneticamente para os paladinos ao seu redor. Parece que está tudo bem, né? Claro, isso foi uma decisão tomada com base em olhar para as costas deles. Talvez se ela os olhasse de frente, eles poderiam diferir um pouco de sua opinião. Vai ficar tudo bem. Eu não fui repreendida por ninguém, nem mesmo na frente do rei sagrado, Sama. O papai também disse que eu fui bem e até me elogiou. Anunciando a chegada de Sua Majestade, Ainzongon. Enquanto Albedo falava de sua posição na frente do grupo, Neia ouviu um som muito fraco que só ela poderia captar, como o de rasgar de papel, seguido pelo som de passos e um som de alguma coisa batendo forte contra o chão. Logo, ela sentiu alguém sentado no trono. Sua Majestade concede permissão para que levantem a cabeça. Foi muito difícil respirar durante esse tempo. Olhar para cima cedo ou tarde demais seria uma quebra de etiqueta. Após um atraso de alguns segundos, ela silenciosamente levantou a cabeça. E então, o ser na frente de Neia capturou toda sua atenção. Ele é o rei feiticeiro, Ainzongon. Seu rosto era um crânio desprovido de pele ou carne, pontos de luz vermelha brilhando dentro das órbitas dos olhos. Verdadeiramente, sua aparência se encaixava à descrição de um morto-vivo. No entanto, Neia sabia que ele era algo completamente diferente. A primeira coisa que a surpreendeu foi a roupa dele. Ele estava vestido mais ricamente até do que um nobre que estava na festa para celebrar a herança de seu título. O comprimento de suas vestes e a extensão de sua bainha pareciam muito confortáveis, e suas mangas estavam surpreendentemente soltas. A bainha e as mangas eram feitas de um tecido branco imaculado e eram levemente decoradas com ouro e púrpura. Estava preso na cintura com uma faixa, mas não parecia nada fora do lugar. Por mais bizarro que fosse, exalava um sentimento exótico, e belo era a única palavra que ela poderia usar para descrevê-lo. Além disso, ele usava luvas que eram da mesma cor de suas roupas, com placas de metal que brilhavam em todas as cores do arco-íris. Uma de suas mãos segurava um cajado místico que pareciam 7 serpentes se enrolando umas nas outras. Essa deve ter sido a fonte do som de agora há pouco. No entanto, foi o halo de brilho obsidiana atrás dele que verdadeiramente a surpreendeu. Ele é realmente um morto-vivo? Nem ferrando. Na mente de Neia, os mortos-vivos eram criaturas como zumbis, esqueletos, guests e outras criaturas semelhantes. Nesse caso, o rei feiticeiro não poderia ser descrito como um dos mortos-vivos aos olhos de Neia. Misteriosamente, seu rosto esquelético não a assustou. De fato, alguém poderia até dizer que ele tinha um ar de pureza e divindade vindo dele. Ele era um ser poderoso, um ser temível, um ser cujo poder ultrapassava a capacidade da mente humana até de compreender. Em outras palavras, ele era um ser supremo. Neia até se esqueceu de Albedo, que estava ao lado do trono, e olhou continuamente para o rei feiticeiro. O que a trouxe de volta aos seus sentidos foi simplesmente a voz do rei feiticeiro, que disse em um bom tom: "Muito bem.
Vamos dar prosseguimento. Você percorreu um longo caminho desde o Reino Sacro até aqui, Custódio Dono, e isso vale para todos os senhores e senhoras da Ordem Paladina. Muito obrigada, Vossa Majestade. Poderíamos ter organizado um banquete de boas-vindas, mas acredito que nenhum dos senhores está com disposição para tal coisa. Portanto, tirei o tempo da minha agenda lotada para organizar esta audiência. E sendo este o caso, ao invés de desperdiçar seu tempo fazendo rodeios e com lisonjeamentos insinceros, vamos logo ser francos uns com os outros. Eu confio que não terão objeções quanto a isso, correto? Absolutamente nenhuma, Vossa Majestade. Excelente. Então me diga o estado atual do Reino Sacro. Falar sem erros ou omissões permitirá que nós do Reino Feiticeiro possamos pensar melhor em como ajudá-los. Depois que Remédios indicou que havia entendido, ela abriu seu coração a respeito da situação do Reino Sacro. Neia não entendeu o raciocínio de Remédios, o que estava levando ela a ser tão solícita com essa criatura. Mas era muito provável que Remédios achasse que ficar pensando em si mesma seria problemático agora. O conteúdo de seu discurso era exatamente como o que Gustav disse à Rosa Azul, e ela acabou dizendo que a situação na linha de frente estava em um estado muito tenso. Ela provavelmente não queria dizer que o Reino Sacro estava na beira da destruição para o governante de outro país, muito menos para um rei morto-vivo. Entendo. Sendo assim, qual é o seu objetivo em vir visitar meu país? Queremos apresentar um pedido a Vossa Majestade. Dizem que o aventureiro chamado Momon é juramentado a essa nação, e se pudéssemos pegar emprestado esse guerreiro que pôde lutar em par com Jalabalf, não haveria nada para nosso país temer. Sendo assim, peço que despache o guerreiro Momon para nosso país. O brilho carmesim nos olhos do rei feiticeiro desapareceu de repente e então reacendeu um momento depois. Então é como eu pensava. Eu preparei uma resposta para essa eventualidade, e minha resposta é não. Posso perguntar o motivo? Mesmo sendo uma mácula em minha nação, o aventureiro Momon é por enquanto vital para a paz do meu país. É precisamente porque ele está por perto que as pessoas podem viver despreocupadas. Mas o senhor não comanda legiões de mortos-vivos, Vossa Majestade. O rei feiticeiro riu baixinho em resposta. Senhoras e senhores do Reino Sacro, parece que viram minhas tropas de mortos-vivos e as consideram bastante satisfatórias. Então, que tal aceitarem um empréstimo dessas tropas no lugar de Momon? Eu confio que todos já viram que os mortos-vivos que eu comando são bem poderosos. Eles devem ser capazes de eliminar meros demi-humanos. Remédios ficou sem palavras diante disso. Ela provavelmente estava imaginando a visão de si mesma levando um exército de mortos-vivos de volta ao Reino Sacro. Não, isso era impensável. Comandar um morto-vivo era a completa antítese de um paladino. Era verdade que os mortos-vivos ostentavam muitas vantagens como soldados. Eles não precisavam comer, podiam ficar à espreita no meio de florestas primitivas e poderiam chamá-los de um exército ideal. No entanto, usar mortos-vivos, que eram os inimigos de todas as criaturas vivas em suas forças, era mais assustador do que qualquer outra coisa. Para começo de conversa, trazer as tropas de outra nação para o próprio país já era uma fonte de desconforto. Depois de resolver os problemas do Reino Sacro, eles então poderiam conquistar o Reino Sacro por dentro se quisessem. Mas, nesse caso... O rei feiticeiro riu da perturbação de Remédios. De fato, Custódio Dono, há pessoas no meu país que pensam da mesma maneira que a sua também. Usar os mortos-vivos para a agricultura, arar a terra e segurança são todas aplicações que as pessoas estão aceitando. Mas, infelizmente, há aqueles entre meus cidadãos que têm pouco contato com essas atividades e ainda não conseguiram aceitá-los completamente. Claro, a situação é muito melhor do que quando eu estava apenas estabelecendo minha regência. Porém, mais tempo será necessário para acostumar todos. Momon pode ouvir suas preocupações e aliviá-las de várias maneiras. Se eu o enviar para outro país agora, não há como dizer como o descontentamento do povo pode irromper. Nesse caso, certamente nós paladinos podemos ficar para trás e completar o trabalho de construir a confiança do povo nos mortos-vivos, não poderíamos? Muitas pessoas sabem que os paladinos são os inimigos dos mortos-vivos, portanto não seria muito eficaz nos deixar ficar aqui e declarar
confiar que os mortos-vivos de Vossa Majestade são confiáveis? Ah, sim, é uma proposta digna de consideração. Após um breve período de cogitação, o rei feiticeiro virou o rosto para a mão que não carregava seu cajado. Mas lidar com estrangeiros não é apropriado. Sei que se pode confiar em alguém que passou pelas mesmas alegrias e tristezas que eles mesmos, mas certamente não há como acreditar em alguém que apareceu do nada e começou a falar que os mortos-vivos são amigos, não é? Como eu pensei, não há como ficarem no lugar de um aventureiro adamantina que já é famoso em toda a cidade. A lógica do rei feiticeiro era impecável, portanto eles não poderiam refutá-lo com lógica, e isso era particularmente verdade para Remédios, que era do tipo que era impulsionada por suas emoções. O rei feiticeiro então perguntou a Remédios, que estava até agora sem palavras. Muito bem, então vamos mudar de assunto. Eu gostaria de perguntar sobre algumas pessoas que a senhorita ainda não mencionou, Custódio Dono. No passado, Momon me disse que Jadabalf comandava empregadas de considerável poder. Senhoras e senhores, posso perguntar se encontraram pessoas vestidas assim no Reino Sacro? Não, seres assim não apareceram por lá. Na verdade, só soubemos a respeito quando conversamos com a Rosa Azul do Reino. Entendo. Pode ser então que as empregadas possam ser o trunfo de Jadabalf, não é? Ou será que isso significa que elas já estão ativas em outros locais? Não temos como ter certeza. Eu acredito que mencionou que o Sul ainda está resistindo. Por acaso mantém comunicações secretas com eles? Sim, até certo ponto. Então eles ainda não se infiltraram no Sul? Talvez eu tenha ficado preocupado em vão, então. O rei feiticeiro de repente olhou para o teto. Vossa Majestade sente que os capangas de Jadabalf possam já ter se infiltrado no Sul? Eu não disse isso, mas estava pensando que se ele possuísse peões tão poderosos, por que ainda não os usou? Eu acredito que pedi para serem completamente francos no começo, não é? Então permitam-me ir direto ao ponto. Que tipo de remuneração o Reino Sacro pode me oferecer em troca da provisão da ajuda de minha nação? Essa era uma pergunta perfeitamente razoável e inteiramente esperada. No entanto, respondê-la era muito difícil. Podemos oferecer a amizade, a confiança e o respeito do meu país. O rei feiticeiro bufou com a resposta de Remédios. Ainda assim, não podia se concluir que a resposta de Remédios estivesse errada. Afinal, houveram momentos na história em que isso era tudo que um paladino precisava para mergulhar em uma batalha de vida ou morte. Por exemplo, se alguém defendesse um vilarejo pobre que não pudesse pagar uma compensação adequada e ainda assim desafiasse uma horda de demi-humanos, esse alguém seria considerado um exemplo dos moldes de um paladino. É bem típico esperar que um paladino respondesse assim. Talvez um dos meus amigos do passado pudesse estar disposto a agir apenas por isso, mas infelizmente estas palavras não conseguem me mover. Eu já disse antes, dispense os lisonjeios sem sentido. Podem me oferecer algum benefício tangível? Será que o Momon Dono é amigo do rei feiticeiro, já que ele está se dirigindo a ele com tanta familiaridade? Será que Momon Dono não é apenas um subordinado? Enquanto Neia ponderava essa questão, Remédios permaneceu em silêncio. Não, a verdade era que ela não conseguia falar. A verdade era que Remédios Custódio não estava em condição nenhuma de fazer promessas. Afinal, o que aconteceria depois que derrotassem Jadabalf? Claro, eles precisariam nomear o próximo rei sagrado. No entanto, a probabilidade de uma pessoa dessas aceitar as palavras de uma paladina seria muito baixa. Se ele fosse escolhido dentre os nobres do sul que eram hostis a ela, Remédios e os outros provavelmente seriam colocados em prisão domiciliar por sua incapacidade de proteger a rainha sagrada. Nesse caso, mesmo que eles fizessem um pacto com o rei feiticeiro, não havia garantia de que esse pacto seria realmente honrado. Não, isso ia até além disso. Afinal, era duvidoso até que esse grupo tivesse o direito de representar sua nação. Em uma última análise, o verdadeiro propósito dessa delegação de embaixadores era criar simpatia entre os cidadãos comuns que não entendiam a situação. Por essa razão, eles não tinham capacidades e nem o direito de fazer promessas. Ninguém podia representar um país inteiro por si só. O único que poderia fazer isso era seu rei.
Perdoe-me, Vossa Majestade. Eu sou o vice-capitão Gustav Montagnês, servindo sobre a capitã Custódio. Por favor, permita-me falar em seu nome. O rei feiticeiro levantou levemente o queixo, indicando que o homem deveria continuar. Muito obrigado. O que Vossa Majestade pede é algo que infelizmente não podemos garantir. Mesmo se nós reivindicarmos o território do Reino Sacro novamente, restaurar a terra que foi devastada por Jadabalf levará muito tempo. Não acredito que possamos lhe oferecer qualquer coisa que prometermos aqui com qualquer grau de urgência. No entanto, há uma coisa que desejo dizer a Vossa Majestade, que é sobre o perigo que Jadabalf representa. Continue. Sim, senhor. Os demi-humanos desorganizados que ameaçavam o reino no passado estão agora sob o controle de Jadabalf. Se não forem impedidos agora, ele pode acabar se escondendo. Não há como dizer que tipo de preparações Jadabalf pode fazer e onde ele vai aparecer novamente. Em outras palavras, está dizendo que agora é a melhor hora para matá-lo, dado que ele deu as caras. Portanto, deve-se cortar o mal pela raiz assim que possível. É isso que está querendo dizer? É como diz, eu não esperava nada menos de Vossa Majestade, portanto podemos implorar para que despache o Momondono? De fato, é uma razão perfeitamente compreensível. Já passou da hora desse Jadabalf ser exterminado. Então, nesse caso... No momento em que o rosto de Gustav se iluminou de alegria, o rei feiticeiro estendeu a mão para detê-lo, batendo o cajado no chão. Ainda assim, despachar o Momon ainda é muito difícil. Mesmo que ele vença Jadabalf, a ausência de Momon levará ao desconforto em nossa situação política e alarmará as pessoas. Nesse caso, o que será que deve ser feito? Se eu tivesse mais tempo para estabilizar a política interna da minha nação, eu poderia enviar Momon, com a aprovação dele, é claro. Dado o que acabou de dizer, seu povo deve ser capaz de aguentar um pouco mais, não é? Mas é claro, posso saber quanto tempo iria levar? Albedo, o que você acha? A primeira-ministra Albedo, que estava de pé ao lado dele durante todo esse tempo, relatou ao seu mestre pela primeira vez. Depois de considerar a indução gradual de demi-humanos em nossa nação, isso atrasará o processo mais do que o previsto. Pode demorar um período de vários anos. Sim, se tivéssemos 5 anos não seria um problema. Então é isso. Não há mais perguntas, eu presumo. 5 anos. Gustav saboreou as palavras em sua boca antes de gentilmente balançar a cabeça. Isso pode apresentar alguns problemas em relação ao tempo. Realmente, isso é um fato. Eu deveria ter considerado a situação do seu país. Afinal, é um pedido de uma nação amistosa. O rei feiticeiro pareceu ter colocado ênfase especial nas palavras nação amistosa. Nosso país fará o melhor para acelerar o processo. Albedo, qual é o tempo mínimo necessário para realizarmos isso? Nesse caso, que tal 3 anos? Mas isso poderia levar a inquietações em nosso país. É inevitável. Estaríamos salvando uma nação amistosa, afinal. Eu suponho que haverá alguma perda de vidas de nossa parte. Bem, metaforicamente falando, é claro. O rei feiticeiro parecia estar fazendo uma piada, mas ninguém estava rindo. Então, que tal isso? Nós já aceleramos o processo em 2 anos, afinal de contas. Ele já havia feito uma concessão de 2 anos, mas até 3 anos era tempo demais. Quanto dano poderia ocorrer durante esse tempo? E então, havia a questão de saber se o Reino Sacro poderia sobreviver como uma nação durante esse tempo. Não havia como. No entanto, se eles protestassem contra isso, talvez até mesmo a promessa de enviar Momon depois de 3 anos pudesse ser desconsiderada também. No entanto, a chance da salvação do Reino Sacro estava diante dos olhos de Neia. Talvez ela tivesse vindo aqui exatamente por esse momento. Ela teria que apostar sua vida nisso. Depois de se preparar para a morte, Neia respirou fundo e falou: Minhas mais sinceras desculpas, Vossa Majestade, Rei Feiticeiro. E você é? Eu sou Neia Baraja, uma escudeira da Ordem Paladina do Reino Sacro. Eu entendo que isso é extremamente rude, mas por favor, permita-me solicitar o envio antecipado do Momondono. O rei feiticeiro pareceu ficar imerso em pensamentos depois dessa declaração. Neia, como se atreve uma simples escudeira como você implorando um favor do rei feiticeiro? Havia apenas uma coisa na mente de Neia quando ela ouviu a repreensão de Remédios. Se você quiser matar sua escudeira por essa conduta desrespeitosa, então por favor espere só um pouco mais. Neia pensou, e então veio a resposta do rei feiticeiro. Não se preocupem com isso. Seu nome é Neia, não é?
Nesse caso, qual o prazo que você gostaria que eu enviasse, Momon? Eu sinto que ele deveria ser enviado o mais rápido possível, mesmo que seja apenas por um dia de diferença. E você insiste em seu pedido mesmo sabendo que enviar Momon irá prejudicar o reino feiticeiro? Sim, Neia inclinou a cabeça. Ela há muito tempo já havia se preparado para pedir que sua capitã a decapitasse se suas palavras desagradassem o rei feiticeiro, a fim de pagar por seus pecados com sua vida. Ela fechou os olhos porque sabia que poderia ser abatida a qualquer momento. Vossa Majestade, peço sinceras desculpas pelo desrespeito da minha escudeira. Nunca abrigamos nenhum tipo de intenção de prejudicar o reino feiticeiro. Não se importe com isso. Como residentes do Reino Sacro, é natural que queiram salvar a própria pátria, mesmo às custas dos outros. Albedo, podemos reduzir o plano para 2 anos, então? Eu acredito que seria muito difícil. Terá que servir. Ainda assim, faça isso. Neia reflexivamente olhou para o rei feiticeiro. Sim, como desejar, Vossa Majestade. Enquanto ela se banhava na voz daquele poderoso e absoluto governante, o leve tremor nos ombros de Albedo deve ter sido porque ela estava desconfortável com o desafio imprudente que acabara de receber. E então, Neia Baraja, que tal 2 anos? Talvez ainda possa ser muito longo, mas os senhores devem ser capazes de aguentar enquanto os exércitos do sul permanecerem, não? De fato, 2 anos era muito tempo. No entanto, ela não poderia prevalecer ainda mais em cima da generosidade do rei feiticeiro. muitíssimo obrigada, Vossa Majestade. A gratidão em sua voz era genuína, pois ela sentia que a probabilidade da salvação de sua nação havia surgido nesse instante. Depois disso, Remédios inclinou a cabeça. Meus mais profundos agradecimentos, Vossa Majestade. Estamos profundamente gratos pelo senhor ter aceitado o pedido de nossa escudeira. Está tudo bem, Capitã Custódio. Ela é uma boa serva. Se ela não amasse seu país tão profundamente, como uma mera escudeira ousaria pleitear tanto com um rei de outra nação? É claro, não estou zombando dela. De forma alguma, tenho certeza que ela deve estar muito feliz com as palavras de Sua Majestade. Assim espero. Então isso é tudo. Foi uma conversa muito proveitosa. Anunciando a partida de Sua Majestade, o Rei Feiticeiro. Neia inclinou a cabeça em resposta às palavras de Albedo. Mais uma vez, o cajado bateu no chão em sincronia com seus passos, da mesma forma do que quando ele entrou. Esses sons se afastaram ainda mais e logo eles ouviram o som da porta se fechando. O rei feiticeiro provavelmente já havia saído da sala. Ele partiu. Quando Neia levantou a cabeça, ela viu Albedo de bochechas vermelhas sorrindo e dizendo: Então, por favor, permita-me acompanhá-los até a saída.